Olá, pessoal! Estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso sobre a história da filosofia ocidental. Estamos na nossa aula de número 81. Estamos também na nossa aula número 15 sobre o pensamento de Aristóteles. Serão um total de 19 aulas para contemplar o pensamento desse autor filósofo muito importante, tanto para a história da filosofia, para a história do pensamento, como também para a história da ciência e também para a história da literatura e para a história da arte. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais ali no finalzinho do nosso curso sobre o Aristóteles. Lembrando também, pessoal, que nós estamos com um projeto aqui no nosso canal sobre a história da literatura ocidental. Estamos trabalhando ali a obra do Otto Maria Carpo. São mais de 2.000 páginas ali que eu vou fazer o audiobook sobre a história da literatura. Estamos aí falando agora do mundo romano. Tá? Estamos na aula número 31, se eu não me engano. Acho que hoje eu falei um pouquinho sobre o Ovídio. E é isso, são alguns projetos aí que eu estou desenvolvendo no meu canal, História da Filosofia Ocidental, agora História da Literatura Ocidental. E tenho outros projetos aí também. Deixei ali uma espécie de aba ali para ser votada ali na comunidade sobre outros projetos que eu tenho intenção, né? A história da filosofia oriental, a história da filosofia feminina, a contra-história da filosofia, história da filosofia brasileira, entre outras coisas, tá? Mas enfim, vamos lá. Hoje vamos falar de Aristóteles. Vamos ver, aula de número 81, a ética. Então hoje vamos discutir um pouquinho sobre a ética dentro do pensamento de Aristóteles. Vamos ver aí o que Aristóteles compreende por ética. Vamos ver qual a contribuição desse autor aí para as nossas vidas. Cada arte, cada pesquisa ou como cada ação e cada escolha são feitas com vista a um fim que nos parece bom e desejável, o fim e o bom coincidem. Aqui o Aristóteles já começa dizendo, né? Aristóteles não, perdão, que na verdade é uma frase que eu tirei lá da obra do Nicolas Banhan, nós estamos trabalhando sobre a obra do Nicolas Banhan, e aqui justamente traz a ideia de que, dentro da perspectiva do Aristóteles, o fim e o bem se coincidem. Por quê? Porque tudo aquilo que o homem faz, ele faz com um objetivo. E esse objetivo é algo bom para ele. Então, de certa forma, o fim, a finalidade e o bom acabam se coincidindo, tá? Dentro da perspectiva lá do Sócrates, algumas pessoas lá poderiam perguntar, mas Sócrates, se as pessoas, se agir bem é ser feliz, por que algumas pessoas agem mal? Por que as pessoas fazem o mal? O Sócrates diria que as pessoas agem mal pela ignorância. Elas agem mal porque pensam que estão fazendo algo bom, mas na verdade não é. Certo? Aqui nessa perspectiva a gente pode ter algo parecido também. As pessoas agem com uma determinada finalidade, elas têm um fim, e esse fim acaba se coincidindo com o bom, pelo menos ali dentro da perspectiva dela, tá bom? Existe o fim e o bom dentro da perspectiva do Aristóteles? Obviamente, sim. Mas algumas pessoas poderiam perguntar, mas e a maldade? Como que a maldade entra nisso tudo, né? A gente vai ver que o Aristóteles ali ele vai dar total liberdade, digamos assim, às ações humanas, certo? Mas isso é uma coisa que a gente já vai discutir, tá? O que é interessante a gente notar também agora, que eu já havia falado sobre isso nas aulas anteriores, que o Aristóteles divide a atividade científica em três partes. Tem as ciências teoréticas, tem as ciências práticas e também as ciências poéticas, tá? As ciências teoréticas são aquelas que visam o saber e o conhecimento como fim em si mesmo, apenas pelo saber e pelo conhecimento puro, como são o caso da física, a metafísica e a matemática. Há também as ciências práticas, que são aquelas ciências que vão utilizar a sabedoria e o conhecimento para ter uma conduta humana, uma conduta moral, para saber como agir nesse mundo, tá? E aí entra a ética e a política. Ética e política são os temas que eu vou debater nessa aula, e política vai ser o tema que eu vou debater na próxima aula, na aula de número 82. Já as ciências poéticas são todas aquelas que usam a sabedoria para criar alguma coisa. Então elas têm um fim fora de si. O fim não é a sabedoria, mas a criação de algo, tá? E a gente vai discutir mais sobre elas ali nas nossas últimas aulas, tá bom? Os fins das atividades humanas são múltiplos e alguns deles são desejados com vista apenas a fins superiores. Então,
Você pode se perguntar, por que que eu faço isso? Por que que eu faço aquilo? Por que que uma pessoa age de tal forma? A resposta pode ser variada, porque como Aristóteles traz aqui, os fins são múltiplos. Uma pessoa age para emagrecer, uma pessoa age para se alimentar, uma pessoa age para conseguir um trabalho, uma pessoa age para ser feliz, para ser triste, para ser isso, para ser aquilo, certo? Então existem vários fins para a ação humana. Mas, de maneira geral, todos esses fins levam a um fim superior. Então, se as pessoas agem, elas agem tentando chegar a um objetivo, mas na verdade há um fim ainda superior além desse objetivo, tá? Por exemplo, eu sei lá, eu quero emagrecer, tá? Eu quero emagrecer, então meu fim, meu objetivo é emagrecer. Mas no fundo, não é esse o fim supremo. Por quê? Porque o fim supremo, na verdade, é ser feliz, tá? Então, por mais que você faça ali qualquer coisa visando algum fim, objetivo, eu quero emagrecer, eu quero ganhar dinheiro, eu quero uma namorada, eu quero jogar videogame, eu quero ler, no final, o fim supremo vai ser a felicidade. Então, por mais que existam muitos fins, o fim lá por trás de tudo isso é a felicidade. Por exemplo, desejamos a riqueza, a boa saúde, pela satisfação e os prazeres que podem dar. Por que que as pessoas querem riqueza? Por que que as pessoas querem uma boa saúde? Não por elas mesmas, mas por aquilo que a riqueza e a boa saúde pode dar, que é justamente a questão da felicidade. É todo aquele prazer que vai surgir quando você tiver o dinheiro, quando você tiver a boa saúde, etc. Tá? Mas para Aristóteles, tanto o dinheiro como a boa saúde não são necessários para uma vida feliz. Isso aqui é só um exemplo, ok? De que você quer alguma coisa, mas no fundo, no fim, é tudo a felicidade que acaba se resumindo. Mas deve haver um fim supremo, um fim que é desejado por si próprio, e não já enquanto condição ou meio de um fim ulterior. Então, assim, dentro da perspectiva do Aristóteles, o fim último da conduta e da ação humana, ou seja, aquilo que o homem quer fazer, aquele fim que ele quer chegar, é a felicidade. A felicidade não é meio para nenhum outro fim. A felicidade é o fim supremo. Por exemplo, eu quero ser rico. Mas para que você quer ser rico? Ser rico, né, chegar lá e ter dinheiro é um fim, mas ele é o meio do caminho, porque eu não quero ser rico apenas por ser rico, eu quero ser feliz. Então, veja, a felicidade está lá no fim. Eu quero ter uma boa saúde. Para que você quer ter uma boa saúde? Para eu ser feliz, tá? Então, é mais ou menos essa a ideia. A felicidade não está no meio do caminho, ela é o fim supremo, porque ela está lá na frente. Tudo aquilo que o homem faz, que o homem age, é visando a felicidade. Se os outros fins são bens, este fim será o bem supremo, aquele de que dependem todos os outros, tá? Todos os outros fins, objetivos humanos são bens, mas a felicidade é o bem supremo. E a felicidade vai condicionar todas as outras coisas. As pessoas fazem a maior loucura na vida visando a felicidade, buscando a felicidade. Às vezes elas tomam as atitudes mais erradas porque acham que no final elas vão ser felizes, tá? Então, de qualquer forma, a felicidade vai ser aquilo que as pessoas aspiram, aquilo que elas perseguem. E até chegar na felicidade, elas vão colocar uma série de bens ali no caminho como se fosse algo necessário para você ser feliz, tá bom? Não há dúvida que este fim seja a felicidade. Então eu já respondi ele para vocês, tá? Dentro da perspectiva do Aristóteles, é a felicidade que é o fim supremo da conduta do homem. O homem vai agir, o homem vai se comportar visando a felicidade. A felicidade é o bem supremo. A procura e a determinação desse fim é o objeto primeiro e fundamental da ciência política. Então, a felicidade é aquilo que a ciência política vai buscar. O objeto da ciência política é a felicidade. Ciência política está dentro daquelas ciências práticas que tratam justamente ali da questão da conduta do homem, de utilizar a sabedoria para conduzir a vida, tá? Mas por que a ciência política tem como objeto a felicidade? Porque só no que respeita à felicidade se pode prescrever aquilo que os homens na sua vida social e como seres individuais devem fazer ou aprender. Só existe uma sociedade, só existe ali, digamos assim, uma condição mínima, digna ali para o indivíduo, numa sociedade organizada com fim à felicidade. Uma ciência política, ela tem que buscar a felicidade. A felicidade é ali do indivíduo e da maioria das pessoas. É esse o objeto da ciência política e também da ética.
conforme a gente vai ver ali com o passar do tempo, né, na nossa aula, tá? Então, assim, para a gente criar leis, para a gente dizer assim, você na escola tem que aprender isso, você tem que agir dessa maneira, pode fazer isso, não pode fazer isso, é a felicidade, o bem supremo que está em jogo, tá? Um dos objetivos da ética é justamente tentar investigar quais são os valores que estão por baixo, digamos assim, de determinadas leis, determinadas ordens, determinadas regras. Diferente da moral, a moral geralmente está relacionada às próprias regras e leis de uma determinada sociedade. Ética vai mais longe, tentando buscar o valor que fundamenta as leis, as regras, o comportamento, etc. Tá? E dentro de uma perspectiva política, para Aristóteles, esse bem supremo é a felicidade. A ética investiga ali justamente também a felicidade como o valor que fundamenta todas as ações. Mas em que consiste a felicidade para o homem? O que é a felicidade para o homem? E é isso que a gente vai tentar responder. O Aristóteles não é um autor daqueles lá, por exemplo, de autoajuda, né? Que eles falam para você assim, você tem que ser feliz, seja feliz, pense positivo, isso, aquilo. Mas ninguém fala para você o que é felicidade. Ninguém fala o que é pensar positivo. Tá? Aqui na filosofia, o autor coloca essa ideia, o fim do homem é a felicidade, mas ele vai trazer também o que é essa felicidade, ele não vai te deixar sozinho, vai procurar te mostrar ali o que se compreende, o que se entende por felicidade. Evidentemente, só se pode responder a esta pergunta se determina qual é a missão própria do homem, qual é o fim, qual é o objetivo do homem, o que o homem tem que fazer. Somente vai se saber o que é a felicidade se souber o que é o homem, o que o homem vai fazer da sua vida, para que ele está aqui, tá? Qual é o sentido da vida humana? É mais ou menos isso, tá bom? Cada qual é feliz enquanto faz bem a sua missão. O músico quando toca bem, o construtor quando constrói objetos perfeitos. Então, aqui na perspectiva do Aristóteles, o fim, a missão ou objetivo é quando cada um faz aquilo que lhe compreende, tá? Isso aí, na verdade, se a gente for parar para pensar, voltando lá a Platão, é o conceito de justiça para Platão. Platão, o que é justiça? Justo é quando cada um faz a sua parte, quando cada um faz aquilo que lhe é devido. Aqui no Aristóteles a gente pode pensar na questão assim, justamente do objetivo do homem. O objetivo do homem é o homem fazer aquilo bem, aquilo para que ele foi feito, ele tem que fazer aquilo de maneira com maestria. O músico toca bem, se ele toca bem, ele faz o papel, ele cumpre a missão dele, tá? O construtor que faz bem o seu objeto, ele também cumpre a sua missão. Então, para saber qual é a missão e objetivo do homem, a gente começa partindo dessas ideias, tá? Mas o que é justamente fazer bem a sua missão? Que tipo de missão o homem tem aqui para fazer, tá? Essa é a questão que a gente levanta. Mas a missão própria do homem, enquanto tal, não é a vida vegetativa que ele tem em comum com as plantas, nem a vida dos sentidos que tem em comum com os animais, mas só a vida da razão. Na aula passada, na aula de número 80, falamos um pouquinho ali sobre a questão da alma. Vimos que a alma, na perspectiva do Aristóteles, é dividida em 3 partes. A alma vegetativa, que é comum às plantas, aos animais e aos homens. A alma sensitiva, que é comum aos animais e aos homens, e a alma intelectiva, que faz parte ali, digamos assim, do ser humano. O Aristóteles está dizendo aqui que essa parte vegetativa do ser humano, que é aquela parte relacionada à reprodução, à nutrição, alimentação, etc., não é isso que o homem deve buscar como missão, objetivo da sua vida, tá? O objetivo e missão da vida do homem não está naquilo que compete à alma vegetativa, ou seja, não está na reprodução e também não está justamente na nutrição, porque isso é uma coisa básica, isso é uma coisa comum. O objetivo do homem está em outro lugar. Também não está ali na vida dos sentidos, né, que faz parte ali da alma sensitiva, que vai tratar ali da questão dos sentimentos, da maneira como a gente sente as coisas, dos sentidos, tato, olfato, visão, paladar, etc. Mas a missão do homem está justamente ali na parte superior da alma, que seria a parte intelectiva, que justamente compete ao homem. A missão do homem tem alguma coisa a ver, então, justamente ali com uma vida baseada na razão, porque a razão faz parte dessa alma intelectiva. Vamos ver mais profundamente o que isso significa. Assim, o homem só será feliz se viver de acordo com a razão.
E esta vida é a virtude. Voltamos mais uma vez aqui ao conceito de virtude, nós havíamos trabalhado isso lá no Sócrates. E a virtude tem praticamente aqui o mesmo significado, que é o melhoramento do ser humano. Então aqui para Aristóteles, o homem só será feliz se viver de acordo com a razão, com a sua alma intelectiva. E viver de acordo com a razão, para Aristóteles, é o que se pode chamar de virtude. Então a missão e objetivo do homem é seguir a virtude, atingir a virtude, que consiste justamente em utilizar a razão para controlar os instintos mais básicos, para controlar os sentimentos, para controlar os sentidos e controlar uma série de coisas, tá? O estudo sobre a felicidade transforma-se também numa indagação sobre a virtude. Então, aqui nós estamos fazendo um estudo sobre a felicidade dentro da ética de Aristóteles, tá? Então, a felicidade é aquilo que todo ser humano aspira. Mas o que é essa felicidade? Então, para a gente tratar da felicidade, a gente tem que responder o que é a virtude. Por quê? Porque a felicidade é o fim último do homem. Mas qual é o fim último do homem? Para Aristóteles, esse fim último está na busca da virtude. Então, para chegar na felicidade, tem que passar pela virtude. O prazer está ligado à vida que segue a virtude. O prazer aqui é justamente pensado nessa capacidade de aproveitar bem a vida, de viver bem a vida, de ser feliz, propriamente dito, tá? E tudo isso ali vai passar pela ideia da virtude, ou seja, uma vida que é levada com base na razão como guia. Muitos filósofos ali vão questionar essa ideia de que a razão realmente é capaz de levar o homem a uma vida feliz, né? Por exemplo, uma filosofia do Nietzsche. Nietzsche vai justamente criticar essa perspectiva que tanto aparece ali em Aristóteles como em Sócrates e Platão, de que a razão é a conduta da vida humana, porque o Nietzsche vai mostrar ali que a vida justamente não pode ser reduzida à razão, porque você tem, por exemplo, os sentidos, os sentimentos, que também são fatores ali decisivos para a existência humana, e não pode ser reduzido à razão. A razão não pode controlar isso aí, tá? Outros filósofos também vão trabalhar justamente essa perspectiva, mas isso é uma outra história. Com efeito, ela é a verdadeira atividade do homem, tá? Então, uma vida que segue a virtude é a verdadeira atividade do homem, é a missão do homem atingir essa virtude. E toda atividade é acompanhada e coroada pelo prazer. Quando o homem faz aquilo que é o seu objetivo, aquilo que é o seu sentido, então ele vai ter prazer, ele vai se sentir bem, ele vai se sentir feliz. O músico fica bem quando ele toca bem. O construtor ele fica bem quando ele constrói uma coisa ali perfeita, que ele justamente não dá nenhum problema para ele, quando ele atinge aquele objetivo. Então, para Aristóteles, o homem vai sentir prazer, o homem vai ser feliz quando ele estiver fazendo aquilo que ele tem que fazer melhor, que é justamente uma busca por essa virtude, o melhoramento de si constantemente. Os bens exteriores, como a riqueza, o poder ou a beleza, podem, com a sua presença, facilitar a vida virtuosa ou torná-la mais difícil com a sua ausência. O Aristóteles está dizendo aqui, ter bens, ter dinheiro, ter carro, ter casa, ter poder, ter um cargo político, ser bonito, ser feio, ele está dizendo que tudo isso pode influenciar na questão da virtude, tá? Numa questão de uma vida virtuosa. Ter muito isso ou ter pouco isso pode influenciar numa vida virtuosa. Mas, para Aristóteles, isso não determina se a vida vai ser virtuosa ou não, tá? Porque a virtude, ela não se reduz aos bens. Os bens são meios, mas não são fins, ok? Então, acho que seria mais ou menos essa ideia. Você pode ter muito bem, você pode ter muito dinheiro, ou pode não ter nenhum. Você pode ser muito bonito ou ser muito feio. Isso não importa, porque não é isso que vai determinar se você vai levar uma vida virtuosa, vai depender de você, porque você é livre justamente para poder levar essa vida ou não. Você pode ficar se lamentando, chorando aí, ou você pode justamente procurar uma vida fazendo aquilo que você tem que fazer, tá? Fazendo aquilo para que você foi feito, tá? Pelo menos dentro da perspectiva do Aristóteles. A virtude e a maldade só dependem dos homens, tá? Então não depende de bem, não depende de falta de bem, não depende de nada, só depende de você. Isso aqui poderia contrariar algumas teses sociológicas, por exemplo, que vão dizer
que uma sociedade onde as pessoas são pobres, são carentes, isso poderia motivá-las, digamos assim, a cometer crimes, etc e tal. O Aristóteles não concordaria com essa perspectiva, justamente porque, para ele, a maldade não se justifica pela falta de um bem. Se a pessoa age mal, é porque ela é malvada, não é porque falta alguma coisa para ela. Quantas pessoas aí não têm nada, têm dificuldade aí para fechar o mês, fechar as contas, e são pessoas boas, são pessoas maravilhosas, e quantas pessoas aí têm dinheiro, têm tudo, têm riqueza, e são pessoas aí muito maléficas, tá? Então, veja, o bem não é aquilo que vai determinar se a pessoa vai ser ruim ou não, mas isso vai depender exclusivamente dela. Certamente, o homem não escolhe o fim que está nele por natureza, como uma luz que o guia a julgar retamente e a escolher o verdadeiro bem. O Aristóteles parte de uma perspectiva que encontra, digamos assim, ecos aí, ressonância dentro da sua própria filosofia, que tem a ver com aquela teoria da substância que nós já comentamos ali em várias aulas anteriores. Para Aristóteles, existe um fim, existe uma finalidade. A filosofia do Aristóteles é uma filosofia finalística, uma filosofia teleológica. Há um fim. E há sempre um fim. As coisas não são inúteis, como eu já havia falado nas aulas anteriores. Não tem nada inútil, não tem nada insignificante. As coisas todas têm um objetivo. Tudo que acontece nesse mundo, tudo que existe nesse mundo tem um objetivo, tem um fim. E o homem, que também faz parte desse mundo, ele também tem um objetivo e tem um fim, ele tem uma finalidade, tá? E o homem não pode escolher essa finalidade. O homem está aqui para ser feliz. O homem não pode escolher um outro fim. Não, ele vai ter que, de certa forma, lidar com isso, porque esse é o fim para que ele foi feito. O homem foi feito justamente para isso. A essência do homem é justamente essa busca pela felicidade. E levar uma vida virtuosa, tá? Isso aí vai ser muito questionado pela filosofia existencialista. O existencialista ele vai partir da ideia de que não existe uma essência. Por exemplo, aqui na filosofia do Aristóteles nós percebemos uma essência. A essência do homem é ser feliz, é buscar essa virtude, esse melhoramento, etc, tá? O existencialista vai dizer que não existe essência. O que existe primeiramente é existência. O homem existe primeiro e depois ele vai dar a sua essência, ou seja, depois ele vai dar o seu fim. Aqui para Aristóteles, o homem não escolhe o seu fim. Para um filósofo existencialista, o homem escolhe o seu fim. Isso é bem interessante, a gente vai comentar isso aqui daqui a alguns anos, né, quando chegar lá no existencialismo. Vai demorar bastante, mas vamos lá. Mas a virtude depende precisamente da escolha que se faz dos meios com vista ao fim supremo, tá? Então a virtude vai depender justamente das escolhas que você faz ali dentro do seu dia a dia, vai ter que depender justamente ali da maneira como você vive. É por isso que você tem que utilizar a sua sabedoria para saber como você vai viver a vida. E virtude vai estar justamente aí entre meios, digamos assim, entre alguns extremos, tá? Conforme eu vou mostrar para vocês. Mas a vida virtuosa é aquele caminho que vai levar ao fim supremo, que é a felicidade. E esta escolha é livre, porque depende exclusivamente do homem. O homem é livre na perspectiva de Aristóteles para escolher ali como que ele vai levar a vida, qual virtude ele vai seguir, como que ele vai justamente se dar entre ali, digamos assim, ideias, conceitos, o mundo, como que ele vai reagir perante as coisas, situações, etc. Mas tudo isso depende do homem. Ser virtuoso ou ser mal depende exclusivamente do homem. Ele tem liberdade para decidir sobre isso. Com efeito, Aristóteles chama livre aquele que tem em si o princípio dos seus atos, ou é o princípio de si próprio. Ser livre para Aristóteles, então, é aquele que tem o princípio de seus próprios atos, ou seja, ele pode escolher aquilo que ele pode fazer ou não, tá? Filosofia existencialista também questionaria esse tipo de ideia, porque ele perguntaria, será que realmente o homem é livre dentro dessa perspectiva de Aristóteles? Porque se o objetivo do homem é o fim do homem, ele não pode mudar, então será que o homem realmente é livre ou ele vai ter que ser obrigado a seguir esse caminho? A filosofia do Sartre, por exemplo, o Sartre vai dizer que o homem está condenado a ser livre e justamente por essa condenação da liberdade, o homem ele pode escolher até mesmo o seu próprio fim, o que não acontece aqui na filosofia do Aristóteles. O homem é verdadeiramente livre neste sentido, enquanto é o princípio e o pai dos seus atos, como é dos seus filhos, tá? O homem aqui, ele é responsável pelos seus atos. Tudo aquilo que ele faz é
algo que depende dele. O homem é pai dos seus próprios princípios, tá? Não tem desculpa, não tem desculpa. Uma pessoa pode falar assim, eu sou bandido, eu sou assaltante porque as minhas condições são horríveis. Não tem desculpa, tá? Você está usando isso como desculpa para uma maldade que você está exercendo. Então não dá para usar isso como desculpa. Mas é claro, isso também é questionável. Tá bom? Para Aristóteles, então o homem é pai das suas próprias decisões. Se você comete o mal, você que tem que arcar com isso, porque foi você quem escolheu. Você foi livre para decidir se podia agir mal ou agir bem. E quer a virtude, quer o vício, são manifestações dessa liberdade. Então, através da liberdade, pode se manifestar no homem tanto uma vida virtuosa quanto uma vida viciosa, mas isso vai depender da escolha dele. Dado que no homem, além da parte racional da alma, há a parte apetitiva que, ainda que carecendo de razão, pode ser dominada e dirigida pela razão, assim há duas virtudes fundamentais. Aqui a gente vai falar de duas virtudes dentro da perspectiva ética de Aristóteles. Por quê? Porque o Aristóteles afirma que existem três almas: a alma intelectiva, a alma sensitiva e a alma vegetativa, conforme nós já falamos. E há uma parte da alma que ele chama justamente de alma apetitiva, que é aquela que vai estar relacionada, por exemplo, aos sentidos, que é aquela que vai estar relacionada, por exemplo, aos sentimentos, etc. E essa parte da alma deve ser controlada e dirigida pela razão, e isso aí vai gerar, digamos assim, duas virtudes, tá? Esse controle pela razão, esse uso da razão aí sobre essa alma apetitiva gera duas virtudes fundamentais dentro da filosofia de Aristóteles. Primeira virtude consiste no próprio exercício da razão e por isso é chamada intelectiva ou racional, dianoética. A dianoética, na verdade, é esse uso da razão com fim em si mesmo, tá? É o próprio exercício da razão, a razão utilizada ali em vista do conhecimento, da sabedoria e de uma série de coisas ali que nós vamos ver, e o nome disso é dianoética, tá? É uma razão que age sobre si própria. Segunda virtude aqui para Aristóteles, tá? Consiste no domínio da razão sobre os impulsos sensíveis, determina os bons costumes, que é o ethos ou o mos, e por isso se chama virtude moral. Aqui a gente vai falar da questão moral, da questão ética, que está justamente relacionada ao controle da razão sobre essa alma apetitiva. Então vai controlar ali, por exemplo, os elementos sensíveis da alma, a sensibilidade, e é justamente isso que faz parte da ética do Aristóteles. Então uma das virtudes consiste ali na dianoética, que é o uso e exercício da razão como fim em si própria, e a ética, que é o uso e exercício da razão com fim a controlar a sensibilidade, controlar ali os costumes, aquilo que o homem faz, aquilo que o homem pratica e o que ele deixa de fazer. Essa virtude moral, que a gente falou agora, consiste na disposição, que em grego é exis ou habitatus, de escolher o justo meio adequado à nossa natureza, tal como é determinado pela razão e como poderia determiná-lo o sábio. Então a virtude moral, essa virtude da razão controlando a sensibilidade, ela justamente, o objetivo dela é fazer com que o homem escolha um justo meio ou um equilíbrio entre, digamos assim, virtudes diferentes, tá? Então, por exemplo, o homem vai ter ali uma série de ideias, ali que eu já vou mostrar para vocês, uma série de opções que ele vai poder sempre escolher pelo justo meio, que na perspectiva de Aristóteles é a vida mais, que leva, digamos assim, mais fácil à felicidade. Mais fácil não, porque não é fácil, né? Mas é uma questão ali que vai justamente ao hábito e ao costume do homem. Por isso que a ética é uma ciência prática, porque ela está tratando justamente ali da maneira como o homem vai agir, da maneira como o homem vai se comportar. E para Aristóteles, a ética é dada justamente pelo costume ou pelo hábito, tá? E esse costume, esse hábito, tem que justamente se acostumar a fazer a escolha entre o justo meio, entre ali, digamos assim, dois extremos, conforme a gente vai ver. O justo meio exclui os dois extremos viciosos que pecam um por excesso, o outro por defeito, tá? Então, o justo meio é uma capacidade virtuosa que o homem tem de escolher entre dois vícios. Um vício que peca pelo excesso e outro vício que peca pela falta. O ideal é que o homem leve ali um justo meio, nem o excesso, nem a falta, de uma série ali de virtudes que a gente vai dar uma olhadinha.
Esta capacidade de escolha é uma potência que se aperfeiçoa e revigora com o exercício, tá? Conforme o homem for se habituando, for se acostumando a agir, justamente praticando a justa medida, isso aí vai se aperfeiçoando nele, vai chegar uma hora que ele não vai precisar nem pensar mais sobre o que ele deve ou não fazer, ele vai agir de maneira natural e vai escolher o melhor caminho para a vida dele. Então tudo isso aí vai depender da liberdade humana, que pode escolher o excesso ou pode escolher a falta, mas escolhendo o justo meio é mais fácil com que ele chegue justamente ali à realização da virtude e consequentemente à felicidade. Os seus diferentes aspectos constituem as várias virtudes éticas, tá? Os diferentes aspectos aí, digamos assim, dessas escolhas que o homem fazer vão justamente caracterizar as virtudes éticas. Existem diversas virtudes éticas, que justamente ali vão estar ligadas a algumas pessoas ou não. Tem pessoas que são mais corajosas, tem pessoas ali que conseguem controlar melhor seus sentimentos, tem pessoas ali que conseguem fazer outras coisas. Isso vai diferenciar de pessoa para pessoa. A virtude ética vai justamente ele dar um caráter, né? Como é que eu posso dizer assim? Uma característica, digamos assim, para a pessoa. E vamos dar uma olhadinha agora nessa questão do justo meio para ver como que ele aparece dentro da filosofia do Aristóteles, tá? A coragem, que é o justo meio entre a covardia e a temeridade, gira em torno do que se deve e do que se não deve temer. Então, assim, a coragem é uma virtude ética. Qual é o extremo da coragem? O extremo por excesso é a temeridade. Ou seja, aquele que tem excesso de coragem se torna temerário. É aquele que não tem medo de nada. Já o oposto, aquele que tem falta de coragem, ele é o covarde, ele é o medroso, tá? E tanto a temeridade quanto a covardia são vícios. Porque aquele que não tem medo de nada, isso é muito complicado. Geralmente é esse que morre cedo. Imagine você durante um assalto, alguém vai lá assaltar você, vai roubar um celular, vai roubar cincão, qualquer coisa ali, e você não tem medo de nada. Você vai lá, enfrenta o bandido e acaba morrendo, acaba falecendo. Então isso é muito complicado. Tem que tomar muito cuidado ali. Tem que ter medo das coisas. Geralmente quem não tem medo é quem morre cedo, tá? Covardia. O problema da covardia é justamente o oposto, né? Ele não tem coragem ali e o covarde acaba sempre sendo humilhado, ele acaba sempre sendo motivo de chacota, de humilhação, e ele não tem coragem ali de reagir, né? Que ele deve reagir, obviamente. Mas, então, levar uma vida feliz é ser corajoso, não é nem ser temerário e nem ser covarde. Uma outra virtude ética, temperança, que é o justo meio entre a intemperança e a insensibilidade, diz respeito ao uso moderado dos prazeres, tá? O temperante é aquele que vai utilizar o prazer ali de maneira comedida. Ele tem um comedimento ali no uso dos prazeres, dos sentimentos. O insensível é aquele que não está nem aí, é aquele que, de certa forma, não consegue ser comedido, é aquele vulgar, é aquele que não se importa, é aquele que realmente não está nem aí para as coisas. A gente já percebe que isso é um vício, tá? O intemperante é aquele que não consegue também ser comedido, ele perca lá pelo outro lado, tá bom? E tudo isso vai dizer respeito a como o homem vai usar os prazeres. Mas o caminho do meio, o homem pode ou ser intemperante ou ser insensível, mas o caminho do meio é a temperança. Indo de forma temperante, o homem vai conseguir justamente aplicar esse justo meio, vai conseguir exercer a virtude e, consequentemente, será feliz. A liberalidade, que é o justo meio entre a avareza e a prodigalidade, diz respeito ao uso prudente das riquezas. A liberalidade trata-se de saber utilizar bem os teus bens, suas riquezas. Não precisa você ser rico. Se você for pobre e saber administrar bem ali os seus bens, o seu dinheiro, etc., você vai conseguir levar uma vida. A gente sabe que é difícil, é complicado, mas a gente tem que tentar, de certa forma, viver com aquilo que a gente tem, né? Claro, se a gente não está feliz, a gente tem que procurar outra coisa, mas usar essa liberalidade, esse justo meio, ajudaria muita gente a ser feliz, tá? Tem gente que sofre aí por não ser rica e, na verdade, você não precisa ser rico para ser feliz, ok? Então, beleza. Então, essa a liberalidade é o meio termo entre a prodigalidade e a avareza. A magnanimidade é o justo meio entre a vaidade e a
humildade, concerne a reta opinião de si próprio. Humildade aqui na perspectiva de Aristóteles não é vista assim com bons olhos. Hoje em dia a gente pensa na questão da humilde, tem que ser humilde, etc. Principalmente porque isso foi dado como um valor ali cardeal pelo cristianismo, né? Mas a humildade aqui também é uma coisa que, dentro de uma perspectiva aristotélica, é um vício, tá? O humilde é aquele que não vai conseguir reconhecer os seus valores, digamos assim. E as pessoas têm valores. A pessoa fala assim, eu não sou bonito, eu não sou isso, aquilo, né? Tá sendo humilde. Mas isso aí também não é uma coisa legal. Porque a pessoa tem que reconhecer aquilo que ela é, ok? E vaidoso também peca pelo outro excesso, né? A pessoa se acha demais até, ela se acha muito mais do que aquilo que ela é. E tudo isso leva à tristeza. Mas o caminho do meio é a magnanimidade, tá? Que é justamente o justo meio entre esses dois extremos. A benignidade é o justo meio entre a irascibilidade e a indolência, concerne a ira. Irascível é aquele que fica irritado muito fácil, isso aí a gente já sabe que é um problema. O indolente é aquele que também não tá nem aí, não se importa, né? Benignidade é ser bom, tá? É agir bem e controlar bem esses sentimentos, tá? Então esse é o meio termo ali entre a irascibilidade e a indolência. De todas essas virtudes éticas que a gente tratou aqui, para o Aristóteles, a principal delas é a justiça. A justiça é muito importante também ali para a filosofia de Platão, e ela aparece também ali como algo que é, digamos assim, quase supremo, né? Dentro da perspectiva do Aristóteles. Isso não é supremo porque é a felicidade, mas a justiça, para Aristóteles, é a principal ali das virtudes éticas, de todas essas que a gente mostrou. O Aristóteles dedica um livro inteiro da Ética Nicômaco justamente para tratar apenas da justiça, para vocês verem ali como ela é importante dentro do sistema aristotélico. No significado mais geral, isto é, como conformidade com as leis, a justiça não é uma virtude particular, mas a virtude total e perfeita, tá? Todas aquelas virtudes que nós trabalhamos ali anteriormente, a coragem, benignidade, magnanimidade, a temperança, etc., são virtudes particulares que dizem respeito às pessoas. A justiça não é uma virtude particular, ela é uma virtude geral, ela é uma virtude total, ela é uma virtude perfeita, no sentido de que ela está praticamente em tudo, principalmente ali dentro da ciência política, que é isso que ela vai buscar além da felicidade, a justiça. Então é uma coisa que remete a todas as pessoas que vivem em sociedade. E não há outra forma de existência. Aristóteles vai dizer, nós vamos trabalhar isso na próxima aula, que o homem não pode viver sozinho. O homem é um animal social, ele tem que viver em sociedade. Portanto, a virtude social ali é a justiça. Filósofo lá do século XIV, o Thomas Hobbes vai discordar dessa perspectiva do Aristóteles, porque o Aristóteles acredita que o homem ele tem que viver em sociedade, ele é um zoon politikon, né, um animal político. Já o Hobbes vai dizer que as pessoas vivem em sociedade porque elas têm medo, as pessoas são egoístas, são individualistas, mas elas só se ajuntam porque elas têm medo de ficar ali sozinhas e sofrer alguma coisa do outro, tá? Mas isso é uma outra história que a gente vai comentar também. Não vai demorar tanto, talvez um ano ou dois. Efetivamente, o homem que respeita todas as leis é o homem completamente virtuoso. Então, além de tudo aquilo que nós já tratamos aqui, também é interessante anotar que para Aristóteles, o homem virtuoso é aquele homem que consegue respeitar as leis. Provavelmente, na perspectiva de Aristóteles, Sócrates era um homem virtuoso, porque Sócrates, até onde a gente saiba, ele respeitava todas as leis, inclusive a lei ali que condenou ele à morte. Embora ele pudesse ter fugido, ele respeitou a lei e acabou ali sofrendo ali as penitências, digamos assim, da lei. Mas além deste significado geral, a justiça tem um significado específico e é então ou distributiva ou comutativa. O Aristóteles vai dar ali duas definições ali para a justiça, dependendo ali se a gente tratar ela no significado geral ou de um significado específico. A justiça pode ser distributiva ou comutativa. O que é a justiça distributiva? É aquela que preside a distribuição das honras ou do dinheiro ou dos outros bens que possam dividir-se entre aqueles que pertencem à mesma comunidade. Justiça distributiva, então, é aquela justiça que vai justamente fazer a divisão das honras, do dinheiro, dos bens, etc., para a comunidade de maneira justa.
Tais bens devem ser distribuídos segundo os méritos de cada um. Então, ser justo não é dar qualquer bem para qualquer pessoa, mas isso vai depender do mérito dela, do mérito exclusivo dela, tá? Então, isso aí é uma coisa bem interessante dentro da perspectiva de justiça do Aristóteles. Porque a justiça distributiva é semelhante a uma proporção geométrica, na qual as recompensas distribuídas a duas pessoas se relacionam entre si com os seus méritos respectivos. Então, para aquele que tem mérito, para aquele que merece, é justo que ele receba alguma coisa a mais. Aquele que tem pouco mérito, que não tem mérito, é justo que ele receba menos. Porque a justiça distributiva tem que participar dessa forma, como se fosse ali uma razão, né? Uma razão ali matemática, digamos assim, uma proporção geométrica. Então, acho que seria mais ou menos essa a ideia. Já a justiça comutativa, ela, ao contrário, ocupa-se dos contratos, que podem ser voluntários ou involuntários. Então, a justiça comutativa é uma área do direito que vai tratar ali da questão do contrato entre duas ou mais pessoas, tá? Diferente da justiça distributiva, ali que vai ser a distribuição dos bens, o dinheiro, etc., a justiça comutativa está interessada em contratos. Então, veja que Aristóteles também discute essas questões aí que fazem parte do direito. O que são contratos voluntários? São aqueles contratos lá de compra, venda, de empréstimo, depósito, aluguel, etc. Tá? Então, esses são contratos voluntários que são feitos ali por duas pessoas de maneira voluntária. Dos contratos involuntários, é diferente. Aqui, os contratos involuntários, alguns são fraudulentos, como o furto, o malefício, a traição, os falsos testemunhos, tá? Porque, vamos pensar, o furto envolve duas pessoas, e é um tipo de contrato ali, é o roubo, na verdade, né? E isso é uma coisa, assim, involuntária, porque ninguém quer ser furtado, ninguém quer a maldade, ninguém quer ser traído e nem ter mentiras inventadas sobre a sua pessoa, tá? Isso faz parte do direito ali, que vai justamente entrar dentro dessa esfera da justiça comutativa. Além de fraudulentos, alguns contratos são violentos, como as pancadas, o assassinato, o assassínio, né? A rapina, a injúria, etc, tá bom? Então é isso. Esses contratos comutativos, eles são contratos que fazem parte da justiça comutativa, ok? A justiça comutativa, ela é corretiva, procura equilibrar as vantagens e as desvantagens entre os dois contratantes, tá? Então a justiça comutativa vai tratar ali da questão dos contratos e vai tentar equilibrá-los, vai tentar fazer com que seja justo. Tanto ali uma questão contratual de um aluguel tem que ser justo, quanto uma punição, ela tem que ser justa também. Nos contratos involuntários, a pena infligida ao réu deve ser proporcionada com o dano por ele provocado. Então, conforme o dano que ele causar, essa justiça vai ter que dar aquele dano também. Tem que ser proporcional, nem mais, nem menos, tá bom? Esta justiça é, pois, semelhante a uma proporção aritmética, igualdade pura e simples. Então, aqui a gente vê que a matemática também participa dentro da filosofia do direito, da filosofia jurídica, da filosofia política do Aristóteles, tá? O direito, aqui, digamos assim, a justiça distributiva, vai tratar justamente da divisão justa, realmente, dos bens, do dinheiro, etc. É um justo matemático, tem que ser na proporção. E aqui a justiça comutativa é a mesma coisa, tá? O contrato tem que ser justo, tem que ser proporcional, e a punição também tem que ser proporcional, tá? Então, tudo isso aí faz parte da matemática. E o direito, de maneira geral, funda-se sobre a justiça. Então, vimos ali que a justiça aparece de duas formas e o direito está embasado justamente nisso, tá? O direito se embasa na justiça e o direito, ele faz parte da sociedade, uma sociedade que visa, obviamente, a felicidade de todos os homens. Aristóteles distingue o direito privado do direito público, que concerne a vida social dos homens no Estado, e divide o direito público em direito legítimo ou positivo, que é aquele estabelecido nos vários estados, e o direito natural, que conserva o seu valor em qualquer lugar, mesmo que não esteja sancionado pelas leis. Então vamos lá, então. Então, por Aristóteles tem o direito privado e o direito público. O direito privado é aquele direito que vai tratar das relações entre os homens, tá? Direito público é aquele que vai tratar da relação entre o homem e o Estado. O direito público, ele se divide em duas partes, tá? Direito legítimo ou positivo, que é aquele que cada estado vai ter o seu direito positivo. E também tem o direito natural, que é aquele que vale para
todos os lugares. Ele se conserva qualquer for o valor em qualquer lugar, certo? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo nos dias de hoje, tá? Direito positivo. Vamos pensar lá nos Estados Unidos. Vamos pensar nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, tem alguns estados onde é permitido que as pessoas, por exemplo, tenham arma, usem arma, saiam com arma na rua. Isso aí faz parte do direito positivo, né? Então esse estado que admite isso, se eu não me engano é o Texas, acho que o Texas permite que as pessoas ali saiam com arma na rua, não tem problema. Já outros estados, ali dentro dos Estados Unidos, não permitem que as pessoas saiam armadas na rua, tá? Então essa é a lei positiva, ok? Então a lei positiva é aquilo que muda de estado para estado. Já o direito natural é aquilo que vale para todos os estados de maneira geral. Por exemplo, nos Estados Unidos, né, uma pessoa não pode matar a outra. Um indivíduo não pode matar o outro indivíduo. E isso faz parte do direito natural. Não pode acontecer isso em nenhum lugar, porque o direito natural é uma coisa que vale para todos. Diferente do direito positivo, que vale cada um para o seu lugar. Ele distingue do direito a equidade, que é uma correção da lei mediante o direito natural, necessária pelo fato de que nem sempre, na formulação das leis, é possível determinar todos os casos, pelo que a sua aplicação resultaria às vezes injusta, tá? Então aqui a questão da equidade é muito complicada. Muitas vezes a gente acha que a igualdade é uma coisa que deve ser dada às pessoas, e o direito justamente trabalha com essa questão da equidade, mas dentro da perspectiva do Aristóteles, isso pode ser injusto até, porque dar as coisas para as pessoas de maneira igual pode não ser uma coisa realmente boa para a sociedade, porque pode ser que uns precisem mais, outros precisam menos, tá? Então o direito serve justamente para regular essa questão da equidade aí. Não pode ser igual, porque não vai agradar todo mundo, então tem que fazer o melhor ali, justamente para distribuir bem aquilo que é merecido por cada pessoa. A virtude intelectiva ou dianoética é a que é própria da alma racional. Então voltamos a falar um pouquinho lá da dianoética. E justamente essa parte aí da dianoética, da virtude intelectiva, ela é própria da alma racional, ou seja, só o homem tem. Aqui a gente vai falar uma série de virtudes, tá? A gente falou um pouco lá das virtudes éticas, como a coragem, a temperança, a justiça, a temeridade, etc. Aqui a gente vai falar um pouquinho das virtudes intelectivas. Quais são essas virtudes intelectivas, tá? A virtude intelectiva compreende a ciência, a arte, a prudência, a sabedoria e a inteligência. Essas são as virtudes intelectivas e fazem parte da alma racional. Vamos ver ali um pouquinho cada uma delas. A ciência é a capacidade demonstrativa ou apodítica que tem por objeto aquilo que não pode acontecer diferentemente do modo que sucede, isto é, o necessário e o eterno. A ciência é uma virtude intelectiva que ela vai estudar o verdadeiro, conforme a gente já discutiu nas aulas anteriores. Ela não pode discutir algo que não seja necessariamente aquilo que ela é, porque isso é a verdade. Verdade é aquilo que necessariamente é. Se uma coisa é e pode não ser, esse pode não ser não é verdadeiro, porque se a coisa é, ela é, pronto e acabou. Então a ciência faz parte de uma virtude intelectiva que justamente vai tratar ali da questão da necessidade. A arte, ou techné, é a capacidade, acompanhada de razão, de produzir um objeto qualquer. Então a arte também é uma virtude intelectiva, porque o homem vai utilizar a sua razão, o seu pensamento, justamente para produzir algo, para criar algo. Essa é uma das grandes críticas ali da arte moderna, da arte contemporânea. A arte contemporânea, em especial ali o dadaísmo. O dadaísmo é um dos movimentos do modernismo, na verdade, né? Mas enfim, o dadaísmo influenciou muito essa questão ali do uso da razão para a produção artística, porque eles querem abandonar a razão de qualquer jeito. Na verdade, a razão ali, justamente na época do dadaísmo, ela sofre uma ação ali de repúdio, digamos assim, né? Muitos filósofos vão repudiar a razão, ali, como Nietzsche, por exemplo, tá? O Heidegger, ali, no momento da sua vida, também ele vai tratar ali a razão com desprezo. A escola de Frankfurt vai mostrar uma razão crítica em oposição a essa razão, digamos assim, dogmática, tá? Que a filosofia sempre apresentou. Mas a arte, de certa forma, sente isso primeiro, que a razão é uma coisa que sufoca a arte. Aqui o Aristóteles está falando que o homem usa a razão para produzir a arte. Na arte contemporânea, não. A razão é uma coisa que é olhada, assim, muitas vezes com desprezo. Tá? Mas isso é nível apenas de informação. Estou falando disso porque eu sou professor de arte também, tá? E eu tenho um conhecimento de arte também, então gosto de trazer para essas questões. Tá?
Ela concerne, portanto, a produção, poiesis, que tem sempre um fim fora de si, não a ação, praxis, tá? Então a arte, ela tá dedicada a poiesis, que tem um fim fora de si, poiesis. Então eu crio algo para fazer algo. Já a praxis é ação, mas é uma ação que tem um fim em si próprio, tá? A gente vai falar um pouco sobre isso mais pra frente também. Prudência é outra virtude intelectiva, em grego phronesis. É a capacidade unida à razão de agir convenientemente frente aos bens humanos. Então, ser prudente é saber como agir diante das adversidades. Ser prudente é ter a melhor escolha, agir, fazer a melhor escolha. Você tem dilemas durante a sua vida, você pensa, o que eu faço da minha vida agora? Ser prudente é tomar a melhor atitude e você usa a razão para fazer isso. Cabe-lhe determinar o justo meio em que consistem as virtudes morais. Então é a prudência que também vai determinar ali a maneira como o homem age. O homem, através da prudência, ele pode ser corajoso, ou ele pode pular ali para a temeridade, ou para a covardia, tá? Então é a prudência que vai fazer ele fazer a melhor escolha, mas isso é dado apenas com o hábito. Ele tem que se habituar para daí poder conseguir agir de maneira quase automática, digamos assim, tá? A inteligência é outra virtude intelectiva. O nous é a capacidade de compreender os primeiros princípios de todas as ciências. Primeiros princípios que, precisamente como tais, não caem no âmbito das próprias ciências. E aqui a gente está falando justamente ali da filosofia, da metafísica, tá? Também, de certa forma, ali da física e da matemática. Porque a inteligência é justamente essa capacidade de procurar ali os princípios primeiros, tá? E isso aí não cai no âmbito das ciências particulares, que vão estudar ali substâncias, digamos assim, que não são as substâncias invisíveis, as substâncias, digamos assim, primeiro. A sabedoria, outra virtude intelectiva, Sofia, é o grau mais alto da ciência. O sábio é aquele que possui ao mesmo tempo ciência e inteligência, que sabe não só deduzir aos princípios, mas julgar da verdade dos mesmos princípios, tá? Então a sabedoria, ela sabe deduzir quais são realmente esses primeiros princípios, é aquilo que começa, é a maneira como o mundo vai, digamos assim, se desenvolvendo, a razão, a causa das coisas. Isso é dado pela sabedoria. E ela tá junto com a ciência, porque a ciência busca ali pela verdade, pela necessidade. Então a sabedoria olha aquilo que a ciência traz e julga, ela consegue julgar se aquilo é verdadeiro ou falso, justamente graças a seus estudos ali sobre os princípios primeiros. Enquanto a prudência concerne as coisas humanas e consiste no juízo sobre a sua conveniência, oportunidade e utilidade, a sabedoria refere-se às coisas mais altas e universais. A gente já falou um pouco sobre a questão da sabedoria nas aulas anteriores, tá? Falamos lá sobre a questão da substância imóvel, sobre o motor imóvel. O motor imóvel é o pensamento de pensamento. O motor imóvel, ele pensa a si próprio. É o grau mais alto do pensamento. E o Aristóteles coloca que isso também é uma propriedade do homem, apesar de pequena. O homem tem a capacidade de pensar e essa é a capacidade mais alta do ser humano ali, que fica dentro da alma intelectiva. E é através desse pensamento que o homem vai levar a sua vida. A prudência está relacionada a como o homem age perante as coisas. A sabedoria está ligada às coisas mais divinas, mais altas e mais universais. Coisas que não estão, às vezes, muito relacionadas com questões ali do dia a dia, questões práticas. A prudência é sempre prudência humana e não tem valor para seres diferentes ou superiores ao homem. Prudência é uma coisa do homem, é uma coisa do ser humano. Não tem prudência em outros seres, nem divinos e nem bichos, né? Nem insetos, nem nada, tá? Só no ser humano. Já a sabedoria é universal. Lembrando, tem aquela sabedoria do motor imóvel, temos também aquele princípio lá que é a inteligência ativa, a inteligência ativa que a gente discutiu na próxima aula, e o Aristóteles traz essa ideia de que sabedoria é uma coisa universal, tá? Diferente da prudência que é humana. Por isso é absurdo sustentar que a prudência e a ciência política coincidem com a ciência suprema, pelo menos enquanto não se demonstre que o homem é o ser supremo do universo. Não dá
para afirmar que a ciência política e a prudência são as ciências supremas, justamente por quê? Porque elas estão ligadas a questões humanas e o homem não é o ser supremo do universo. Se se provar que o homem é o ser supremo do universo, tanto a ciência política quanto a prudência se tornam virtudes supremas também. Mas apesar disso, mas enquanto não acontece isso, a prudência e a ciência política, elas ainda estão ligadas apenas ao homem e não, digamos assim, ao universo enquanto um todo. Anaxágoras, Tales e outros homens do mesmo tipo eram chamados sábios, não prudentes. Então veja, aqueles filósofos antigos lá, eles eram chamados de sábios e não prudentes, porque sabedoria é uma coisa, prudência é outra. Porque conheciam muitas coisas maravilhosas, difíceis e divinas, mas inúteis aos homens, e se desinteressavam dos bens humanos, tá? O Anaxágoras, o Tales e outros pensadores ali estavam pensando nas causas primeiras, nos princípios primeiros, e eles procuraram responder essas questões, por isso que eles eram homens de sabedoria. Eles não eram homens que tentavam falar assim como você deveria viver a sua vida, como ser prudente. Então essa é a diferença entre prudência e sabedoria. A prudência está relacionada ao modo como você age. Sabedoria é uma coisa que vai buscar justamente as causas primeiras, ou os princípios. Este contraste entre sabedoria, sofia e prudência, frônesis, é o reflexo no campo da ética, da atitude filosófica fundamental de Aristóteles. Então isso aqui é a grande contribuição de Aristóteles para a ética, ele deu um passo mostrando que sabedoria e prudência são coisas diferentes. Isso aqui não aparece, por exemplo, lá em Platão, conforme a gente vai comentar, porque Platão confunde sabedoria com prudência, tá? A gente já vai comentar um pouco sobre isso. Como teoria da substância, a filosofia é uma ciência que não tem nada a ver com a dos valores propriamente humanos. Filosofia é uma ciência que busca o ser necessário. Filosofia é uma teoria da substância, que justamente está interessada lá no princípio primeiro, lá no motor imóvel, está interessado lá em todos aqueles motores, digamos assim. E isso, ela não se liga propriamente ali com a questão dos valores humanos, tá? Pelo menos dentro aqui da perspectiva do Aristóteles. Na nossa filosofia contemporânea, nós temos um filósofo chamado Emmanuel Levinas, que é o filósofo da fenomenologia também, que ele vai dizer que a ética é a filosofia primeira. A ética, que é a ciência que estuda os valores, é a filosofia primeira. E aqui Aristóteles traz a ideia de que não, a filosofia, na verdade, ela é o estudo justamente dessas causas primeiras, ela é uma teoria da substância. É claro que ela também estuda os valores, mas esse não é o objetivo da filosofia. Por isso a sabedoria, que consiste na plena posse desta ciência nos seus princípios e nas conclusões, não tem nada a ver com a prudência, que é o guia da conduta humana. Sabedoria vai tratar dos princípios primeiros e a prudência vai tratar de como o homem age, tá? Por isso que muitas questões filosóficas, às vezes, não... parece que não tem sentido para muitas pessoas, porque não são questões ali do dia a dia. Vamos pegar assim, qual é o princípio de todas as coisas? A resposta dessa pergunta provavelmente não vai influenciar o comportamento das pessoas, a não ser que o princípio de todas as coisas seja Deus, esse Deus cristão, por exemplo. Daí as pessoas podem pensar como vão se comportar ou não. Mas enquanto for, por exemplo, a água, o fogo, a terra e o ar, isso aí não vai influenciar a maneira como as pessoas agem, tá? Então, nesse caso, sabedoria e prudência são coisas diferentes. A sabedoria tem por objeto necessário que, como tal, nada tem a ver com o homem na medida em que não pode ser modificado por ele. Sabedoria vai tratar da questão do necessário, da necessidade. Por isso que a sabedoria está relacionada à ciência. Busca pelo ser necessário. Filosofia, qual que é, digamos assim, aquela base que o Aristóteles deu para a filosofia que a gente estava procurando? Qual que é o fundamento da filosofia? É justamente o princípio da contradição. Que o ser é e não pode não ser, tá? O não ser não é e não pode ser. Então é isso, a filosofia é uma busca pelo necessário, a sabedoria busca pelo necessário. Isso não tem a ver com a atitude do homem, porque o homem não muda o necessário. Frente ao necessário, é possível uma única atitude, a da pura contemplação. O homem não muda o necessário. O homem só pode
contemplá-lo. Depois da gente falar da filosofia aristotélica, a gente vai começar a falar um pouquinho da filosofia estoica. E para os estoicos, a atitude do homem perante o real é uma atitude, digamos assim, de resignação, de contemplação propriamente dita, porque o real é dado pelo destino, e o destino é necessário e não se muda. Aqui na perspectiva do Aristóteles, a gente pode fazer essa comparação também. Aquilo que é necessário não pode ser modificado, mas ele pode ser contemplado, ele pode ser apreciado, e o nome disso é teoria. Teoria é saber ver, teoria é saber olhar. Além dessa discussão sobre a justiça, sobre a felicidade, na Ética Nicômaco, Aristóteles também fala da amizade. E a amizade, o Aristóteles dedica os livros 8 e 9 lá da Ética a Nicômaco. Vamos ver o que Aristóteles fala um pouquinho sobre a amizade. A amizade é uma virtude, ou pelo menos está estreitamente unida à virtude. Em todo caso, é a coisa mais necessária à vida. Então veja, para Aristóteles a amizade é uma coisa necessária à vida e ela está estreitamente ligada à virtude. Virtude é aquilo que vai levar o homem à felicidade. Se a virtude vai levar o homem à felicidade e a amizade está relacionada com a virtude, a amizade pode levar o homem à felicidade também, tá bom? Lembrando que dentro da perspectiva do Aristóteles, o homem é um zoon politikon, ele é um animal político, então ele tem que viver em sociedade, portanto a amizade é essencial. Uma citação aqui do Aristóteles. Ninguém escolheria viver sem amigos, ainda que estivesse provido em abundância de todos os outros bens, tá? Se uma pessoa pudesse escolher ou não qualquer coisa, provavelmente ninguém escolheria viver sem amigos, tá? Porque essa é uma coisa realmente necessária para a vida, aí na perspectiva do Aristóteles. A amizade pode fundar-se sobre o prazer recíproco, ou sobre o útil, ou sobre o bem. Então, Aristóteles vai dizer que a felicidade pode tanto ter fundamento num prazer recíproco, ou seja, entre as duas pessoas, que uma das duas pessoas sentem prazer, ou a amizade pode se fundar sobre o útil, a utilidade, ou a amizade pode se fundamentar sobre o bem. Vamos ver aqui, então, como que Aristóteles faz essa diferenciação. Mas a amizade fundada sobre o útil ou sobre o prazer recíproco é acidental e cai subitamente quando cessa o prazer ou o útil. Então, uma amizade baseada ali no prazer ou na utilidade é uma amizade que não tende a durar, porque acabou o prazer e acabou a utilidade, as pessoas se separam, elas não têm mais nada ali para compartilhar. A gente poderia até questionar se isso realmente é amizade de verdade, tá? Mas dentro da perspectiva de Aristóteles, ele chama isso de amizade também. Ao contrário, a amizade que se funda sobre o bem e sobre a virtude é verdadeiramente perfeita, porque a sua raiz está na própria natureza das pessoas que a contraem e é, portanto, estável e firme. Então, a amizade de verdade aqui para ele é a amizade que é fundada sobre o bem, que é justamente também uma virtude. Lembrando que o bem e o fim se coincidem, conforme nós falamos ali no começo da nossa aula, tá? Então, é uma amizade fundada ali no bem, tá? Sobre o bem é uma amizade que provavelmente perdura, porque é uma amizade ali que está relacionada à virtude de ambas as pessoas. Abre aspas, vamos fazer uma citação aqui, tá? O homem virtuoso comporta-se para com o amigo como se comporta consigo mesmo, porque o amigo é um outro ele. Decorre daí que, como a cada um a existência própria é desejável, assim é desejável a do amigo, tá? Então, aqui o Aristóteles traz a seguinte ideia: a amizade fundada sobre o bem é a mais perfeita, justamente porque quando eu olho para o meu amigo, eu olho ele como um outro eu. Eu não quero sofrer. Se meu amigo é um outro eu obviamente também não quero que ele sofra, eu não quero que ele sofra, tá? Então isso é amizade de verdade, ok? Dado que a virtude, como atividade própria do homem, é a própria felicidade, a felicidade mais alta consistirá na virtude mais alta, e a virtude mais alta é a teorética, que culmina na sabedoria. Então a virtude é uma atividade própria do homem, tá, que vai em busca da felicidade. A felicidade mais alta, na perspectiva do Aristóteles, é aquela que vai lá em direção à sabedoria, porque a sabedoria, como nós vimos, faz parte também do divino, do sagrado. A sabedoria é universal, não é uma coisa que depende só do homem, mas depende de tudo, é universal. Portanto, ser feliz é buscar a sabedoria. Com efeito, a inteligência é a atividade mais elevada que existe em nós. Então, daquelas três almas que nós temos, a alma vegetativa, a alma sensitiva e a alma
intelectiva ou alma racional, a inteligência que faz parte da alma racional é a atividade mais elevada do ser humano. Então o homem tem que desenvolver essa atividade, tá? E parando para pensar hoje na nossa época, né? Eu sou professor de sala de aula e eu percebo que a maioria dos meus alunos, assim como a maioria das pessoas, eles têm orgulho, digamos assim, da burrice. Muitos alunos falam para mim assim, professor, eu gosto de ser burro e tal. A burrice a burrice é uma bênção e tal, a ignorância é uma bênção, né? E aqui a gente vê na filosofia do Aristóteles que ele mostra que não, né? A vida feliz do homem é uma vida que ele justamente vai desenvolver a inteligência, tá? O objeto da inteligência é aquele que existe mais alto em nós e fora de nós. Qual será esse objeto da inteligência que está tanto em nós quanto fora de nós? Esse objeto, veja só, o sábio basta-se a si mesmo e não tem necessidade para cultivar e alargar a sua sabedoria de nada que não tenha em si mesmo. Então, esse objeto, digamos assim, da inteligência, refere-se justamente a nós mesmos, a si próprios. Por quê? Porque a gente não precisa buscar nada dentro de nós. O homem é praticamente autossuficiente, não da maneira de uma filosofia cínica, porque a filosofia do Aristóteles é uma filosofia social, uma filosofia onde o homem tem que viver em sociedade, diferente do cínico que vive ali à parte, né, à margem da sociedade. Mas o sábio, ele é autossuficiente para conseguir bastar a si mesmo e conseguir buscar em si mesmo o princípio ali que vai levá-lo à felicidade. A vida do sábio é feita de serenidade e de paz, pois que não se afadiga por um fim exterior cujo alcance é problemático, mas o fim está na própria atividade da sua inteligência. Um dos grandes problemas da vida humana é que as pessoas correm atrás dos bens exteriores, que estão ali exteriores a ela, tá? E isso é muito problemático. Por quê? Porque ela pode tanto conseguir aquilo quanto não conseguir esse bem exterior que ela está buscando, e isso pode gerar tristeza ou não. Mas quando você busca algo que está dentro de você mesmo, você vai conseguir, porque ninguém pode te tirar isso, tá? Então, a própria atividade da inteligência é uma coisa que ninguém pode tirar de você. A vida teorética é, portanto, uma vida superior à humana. É uma vida superior à humana, porque a vida teorética é a vida lá também dos seres divinos, digamos assim. O Aristóteles fala numa série de deuses. Então, o homem, utilizar a inteligência, é quase como se o homem estivesse imitando um pouco dos deuses, mas é claro, de maneira muito menor. E isso é o que mais de elevado o homem pode fazer. O homem não a vive enquanto é homem, mas enquanto tem em si qualquer coisa de divino, tá? Essa vida superior que o homem vai conseguir pela inteligência, pelo uso, digamos assim, do raciocínio e da razão, isso aí é uma vida superior, é uma vida praticamente dos deuses. Mas o homem só pode vivenciar isso um pouquinho, né? Porque o tempo do homem é limitado, mas já é uma maneira de vivenciar um pouco ali do divino. Esse Deus aí que é pensamento do pensamento, o homem é pensamento, né? Não do pensamento, mas ele visa alguma coisa. O homem não deve, como dizem alguns, conhecer enquanto homem as coisas humanas, enquanto mortal as coisas mortais, mas deve tornar-se, na medida do possível, imortal e fazer tudo para viver segundo tudo quanto existe nele de mais elevado. O homem não deve procurar apenas as coisas humanas, as coisas que estão aí dadas pela geração e pela corrupção. O homem deve procurar algo a mais, ele deve procurar o imortal, ele deve procurar aquilo que é mais elevado, aquilo que é divino. E ainda que isto seja pouco em quantidade, em potência e valor supera todas as outras coisas. Por mais que esse pensamento, essa teoria seja pequeno em comparação ao divino, ainda é melhor que qualquer outra coisa humana, qualquer outra coisa terrena. Assim, a ética de Aristóteles encerra-se com a afirmação incisiva da superioridade da vida teorética. A vida teorética é a forma de vida superior, é a forma de vida que justamente vai levar o homem ali à felicidade. Este é um ponto em que o afastamento polêmico entre Aristóteles e Platão é mais acentuado. Conforme eu já havia falado anteriormente, há uma grande diferença aqui dentro da filosofia de Platão e Aristóteles sobre a questão da sabedoria e da conduta do homem. Vejamos, Platão não distinguia a sabedoria da prudência, ele não diferenciava sabedoria, que é relacionada, digamos assim, ao raciocínio, da prudência, que é relacionado à conduta.
Com as duas palavras entendia a mesma coisa, isto é, a conduta racional da vida humana, especialmente da vida social. Platão não fazia essa diferença. Para ele, prudência e sabedoria era a mesma coisa. E isso é uma herança lá da filosofia socrática, em que, para Sócrates, o homem virtuoso é o homem que vai agir bem. Mas Aristóteles mostra que não, são coisas diferentes, né? A sabedoria é uma coisa e a prudência é outra. Sabedoria é uma coisa, saber agir é outra coisa diferente, tá? Aristóteles distingue e contrapõe as duas coisas. A prudência tem por objeto os assuntos humanos, que são mutáveis e não podem ser incluídos entre as coisas muito elevadas. A prudência trata de coisas que podem tanto ser quanto não ser. Você pode ser corajoso, pode ser temeroso, pode ser medroso, você pode ser o que você quiser, não é necessário, tá? Mas se quiser uma vida feliz, pratique o justo meio. Mas pode tanto ser quanto não ser. E a prudência trata dessas coisas aí que não são necessárias, né, que são contingentes, e de certa forma isso diferencia da sabedoria. A sabedoria tem por objeto ser necessário, que se liberta de todos os acontecimentos. Então a sabedoria está interessada justamente naquilo que é necessário, naquilo que é justamente o fundamento do real. Assim, a distância que existe entre prudência e sabedoria é a mesma que ocorre entre o homem e o Deus. A prudência está para a sabedoria, assim como o homem está para Deus. A prudência é coisa do homem, porque Deus não precisa saber como agir, ele sabe de tudo. Por que ele vai precisar pensar na conduta? Não, não precisa, porque ele sabe de tudo. Então a prudência é ligada ao homem e a sabedoria ao próprio Deus, tá? Ao próprio Deus. Não que o Deus que de Aristóteles tenha consciência, né? Mas só ilustrando ali como exemplo. O que quer dizer que, para Aristóteles, a filosofia tem como objeto fundamental o de levar o homem individual à vida teorética, à pura contemplação do que é necessário. O objetivo da filosofia para Aristóteles, então, além de ser teoria da substância, além de ser uma teoria que vai tratar lá da questão do motor imóvel, de todos aqueles motores, da substância, da forma da matéria, etc., ela tem que levar esse homem individual para a contemplação do ser necessário ou daquilo que é necessário. Esse é o objetivo da filosofia, de acordo com Aristóteles. Enquanto para Platão, a filosofia tem o objetivo de levar os homens a uma vida em comum, fundada na justiça. A vida filosófica é aquela vida conforme aquela sociedade de Platão que a gente já trabalhou nas aulas anteriores, tá? Procurar levar o homem a uma vida em comum com os outros, baseado na ideia de justiça. E é isso aí, pessoal. É isso aí, ok? Então terminamos a nossa aula de hoje, né? A nossa aula de número 81, né? Estamos avançando aqui no nosso canal. Lembrando que serão 1069 ou 1068 aulas, tirando outros projetos que a gente está desenvolvendo aí, tá? Hoje tratamos um pouquinho da ética aristotélica, falamos da questão da justa medida, do justo meio, da questão das virtudes intelectivas, das virtudes morais, da questão da amizade, da justiça, do direito. A aula de hoje foi bem completa, falando de uma série de assuntos, tá? Então é isso, pessoal. Próxima aula vamos falar um pouquinho da ciência política. O que é a política na perspectiva do Aristóteles. Então é isso, pessoal. Um grande abraço. Nos vemos aí no próximo encontro.